Paço dos Duques de Bragança, Guimarães. Sólido, elegante, orgulhoso. Este paço foi mandado edificar por Dom Afonso em 1420, 22 anos antes de ser titulado Duque de Bragança. A verdade é que, antes de o ser, Dom Afonso já se comportava como se o fosse. Dom Afonso, filho ilegítimo de Dom João I, casado em primeiras núpcias com a filha única de Dom Nuno Álvares Pereira, comportou-se sempre como um dos primeiros do reino. De facto, a estirpe de Bragança viria a subir ao trono de Portugal em 1640. Com um grau de sofisticação até então desconhecida em Portugal, o Paço dos Duques de Bragança era bem aquecido, tinha água canalizada e decorações sumptuosas, bem à maneira dos paços da grande nobreza francesa. O Paço dos Duques de Bragança é o maior paço medieval português que chegou até nós e o mais bem conservado. Durante muito tempo, acreditou-se que este monumento, como muitos outros em Portugal, tinha sido reinventado pelos arquitetos do Estado Novo. Mas documentos, entretanto descobertos, provam que não é bem assim. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Isabel Fernandes, o Paço dos Duques, este paço é magnífico, mas, para além disso, é um caso singular na história da arquitetura medieval portuguesa. Há muito poucos casos conhecidos de edifícios, casas senhoriais, paços senhoriais, construídos de raiz. É construído de raiz. O granito impera por todo lado e o granito fez com que ele se mantivesse até hoje. É um quadrilátero, cada lado tem 60 metros, é imponente. Cada um destes cantos tem um torreão, um altaneiro torreão, que tem pelo meio corpos mais baixos. Tem um pátio interno, que tinha um passadiço exatamente onde eu estou aqui e que a voragem tinha uma ponte que unia da capela ao que seria talvez uma lógia, uma grande varanda a dar para o exterior. É uma casa perfeitamente estruturada. Nós sabemos como se vivia aqui dentro na altura. É tudo estratificado, digamos.
Os duques viviam não ao nível do resto do chão, não era para eles. Eles viviam ao nível do piso 1 e piso 2. Comparando com isto, tinham duplexes. De um lado, o duplex, ou o conjunto de casas da duquesa, do nosso lado esquerdo. Do lado direito, o conjunto de casas do duque, com níveis de conforto que não conseguimos encontrar em paços portugueses do mesmo período. Basta olharmos para as chaminés, saber que tinha água canalizada, saber que tinha esta estratificação do espaço, que é muito importante num paço. Está tudo muito bem pensado, como os circuitos internos. Onde é que circulava o duque e a duquesa e onde é que circulava quem os vinha visitar, por onde é que andavam os seus serviçais. Portanto, a imponência de um edifício tem um propósito, que é sempre o engrandecimento do duque e da sua família. Quem era o duque? Dom Afonso era filho bastardo de Dom João I. Dom Afonso era filho bastardo, mas de quem? De um rei. E um rei que o reconheceu e que lhe deu poder. E tanto lhe deu poder que ele vem a casar com a filha de Nuno Álvares Pereira, que era a segunda maior fortuna de Portugal, dono de terras por todo o país, espalhadas por todo o país. E o que é que ele oferece à filha quando casa? Oferece ao marido da filha, Dom Afonso, o Condado de Barcelos. Portanto, Dom Afonso começa por ser, logo após o casamento, 8º Conde de Barcelos. Sublinhe-se que Dona Brites é filha única de Nuno Álvares Pereira, não tem irmãos. Portanto, é detentora da fortuna do pai. Dom Afonso casa com Dona Brites, ou Dona Beatriz, também como era conhecida, em 1401. Têm 3 filhos. Dona Brites vem a morrer em 1414 e, portanto, há um segundo casamento. Ele, em 1420, casa com Dona Constança de Noronha. E é por altura deste segundo casamento, com Dona Constança de Noronha, que ele manda edificar o que hoje conhecemos como o Paço dos Duques de Bragança. Deste segundo casamento, ele não virá a ter filhos. Portanto, toda a descendência é Claro. de Dona Brites, filha de Nuno Dom Álvares Nuno Álvares Pereira. Dom Afonso atravessa a maior parte da sua vida como Conde de Barcelos, porque Duque de Bragança só o vem a ser em 1442, já muitos anos depois deste paço ter sido construído. Ou seja, Dona Brites, primeira mulher de Dom Afonso, nunca chegou a ser Duquesa de Bragança, nunca chegou a habitar este paço. Sem dúvida. Ele é Conde de Barcelos pelo seu primeiro casamento. Os bens e os títulos que tem dependem desse primeiro casamento, mas a verdade é que essa primeira mulher nunca goza este passo. Que não poderia existir se não fosse o dinheiro de seu pai. Exatamente, exatamente. Ironias do destino. É verdade. Vamos agora descobrir um bocadinho mais este paço. Apesar de ele ser o paço residência do Dom Afonso e da Dona Constança, a verdade é que internamente havia espaços separados. Vamos encontrar aqui 2 escadas. Para o lado esquerdo temos esta escada de tiro, que nos leva aos aposentos da duquesa, à casa da duquesa. Para o lado direito temos outra escada de tiro, entre paredes, que nos leva aos aposentos do duque. Sob o mesmo teto, o casal vivia vidas separadas. Podiam passar dias sem se ver. Exatamente. Vou segui-la. Vamos escolher a casa do duque. Vamos à casa do duque. Venha daí. Bem, isto começa a ter um ar de casa. Sim, mas não é a casa como seria no século XV, porque estas paredes seriam rebocadas, teriam cores muito quentes. Essas cores podiam ter pintura ou não, não sabemos. Muitas vezes os próprios tetos tinham desenhos, eram pintados.
As paredes eram revestidas de tapeçarias. Eram estas? Não, não eram estas, porque todo o recheio do Paço dos Duques de Bragança é posterior ao nascimento da casa, ao século XV. As nossas coleções vão essencialmente do século XVII ao XVIII, portanto, não, quando estão a pensar na casa dos duques, no seu paço no século XV, não pensem neste recheio. Pensem num espaço, como eu disse, com cores quentes, com tapeçarias, os tetos pintados, o pavimento poderia ser como aqui está, porque ele existiu, ou poderia ser madeira, não sabemos. É preciso dizer que esta mania das paredes nuas, com a pedra à vista, é qualquer coisa de muito recente na história, não é? Porque desde a Antiguidade Clássica, que todos os monumentos que hoje nós conhecemos com a cor da pedra eram coloridos. Seriam rebocadas, cores fortes, seria um ambiente requintado e luxuoso, já no século XV. Esta é a primeira das câmaras, era assim que se dizia, não é? Das dependências privadas de Dom Afonso. Portanto, aqui é a câmara, a trás-câmara e a sua câmara, ou seja, a sua câmara de dormir, o seu quarto. Estamos a entrar nos espaços de intimidade, vamos visitar o quarto, passando por duas sucessivas câmaras. Lembrar também que até chegarmos ao quarto do Duque se sucedem 7 portas. Há que transpor 7 proteções. Exatamente. Era uma forma de segurança que se utilizava, é tal estratigrafia do espaço, não é? Nós vamos entrando num espaço de cada vez mais intimidade e as portas abrem sempre para o lugar de maior intimidade. Que bonito! Estamos cá estão os tetos antecâmara. pintados. Não são originais. Quando foi feita a recuperação do Paço dos Duques, quiseram mostrar como seria a vivência nestes espaços de intimidade e demonstrar que seriam pintados, mas não são os originais. Eram quartos de vestir, eram espaços de diálogo com os mais íntimos, era espaço de oração, era espaço onde podiam fazer as suas refeições. Portanto, eram espaços muito vivenciados. Mas depois havia uma sala de jantar grande. grande. Não, nem pensar. A sala de jantar, como nós a conhecemos, é um espaço muito recente. O que nós dizemos de pôr a mesa e de levantar a mesa é exatamente porque nestas épocas se punha a mesa e se levantava a mesa... móvel mesa. O móvel mesa, onde era mais conveniente. Portanto, sala de... Não quer dizer que não houvesse, que não pudesse ser na aula ou sala grande, um grande banquete. Que não fizessem um grande banquete num espaço aberto. Agora, existir sala de jantar... Fixa, não é? Isso não existia. E vem daí, em todas as línguas, ou em muitas das línguas, é o pôr a mesa e o levantar a mesa, exatamente porque a refeição não tinha um espaço próprio. O primeiro sítio onde existe um espaço de refeição próprio é nos mosteiros. Aí sim têm refeitório, aí sim têm um lugar próprio só para comer. E esta lareira era uma lareira especial, porque nós estamos na antecâmara da câmara de dormir, a lareira está virada para cá, mas repare que há um buraco no meio. O que é que isto permitia? Permitia que alguém estivesse aqui num dia frio, como o de hoje, permanentemente a manter a lareira acesa e o calor passava para o quarto de dormir do nosso Duque. Iremos ver do lado de lá. Portanto, é interessante, o Duque podia dormir toda a noite sem ser incomodado por alguém que ia lá pôr lenha. Finalmente o quarto, super bem guardado, como já percebemos, 7 portas até chegarmos à zona onde dormia Dom Afonso. Eu, quando penso nestes espaços, passos e até castelos, ou sobretudo castelos, imagino sempre, e creio que não serei a única,
o frio que esta gente passava. Mas talvez Dom Afonso, com o que nos explicou da lareira, não tenha passado assim tanto frio aqui. Não, este era um quarto relativamente fácil de aquecer, por vários motivos. Primeiro, porque ele escolheu muito bem a posição do quarto. Temos 2 janelas para nascente e uma janela para sul. Portanto, o quarto era naturalmente aquecido num dia de sol. Temos a lareira, como explicamos, que tem uma abertura que permite que o calor passe para este lado e, portanto, aquece o quarto. As paredes, como já dissemos numa das outras câmaras, eram rebocadas. Estariam decoradas com tapeçarias. O pavimento poderia ser de tijoleira ou poderia ser de madeira, mas teria tapetes seguramente. E o quarto é a mais pequena das divisões que nós temos, porque temos passado. Portanto, também permitia um melhor aquecimento. As janelas são lindas. Já punham vidro nas janelas no século XV? Uma casa como esta, com estes cuidados de aquecimento de lareira, teria seguramente vidros. Não temos documentos, as janelas não chegaram até hoje, mas provavelmente teriam. Temos uma porta por onde entramos, uma porta que abre para dentro do espaço e que depois fecha, permitindo ter uma tranca, e o Duque também tinha a possibilidade de ter acesso privativo, existe um acesso privativo ao seu piso superior. Sim, era porque a casa dele era um duplex. Uma espécie de duplex, sem dúvida. São umas escadas helicoidais originais que dão daqui acesso ao piso superior. Portanto, é este espaço de intimidade total e com uma escada privativa. Ele era o único que usaria esta escada para ter acesso ao seu piso superior. Para circular entre os 2 pisos das suas dependências, sim, não é? O que significa que do exterior, de outras partes do paço, as pessoas não saberiam nunca em que piso é que ele estava. Não, ele podia estar em baixo ou podia estar em cima, ninguém sabia. É engraçado porque tudo isto remete para uma ideia de segurança, não é? Sem uma dúvida. Preocupação com a segurança. Não obstante estarmos aqui num momento em que a nobreza já está mais preocupada com o seu conforto e com uma forma mais urbana, diríamos, de viver, há sempre aqui de fundo uma toada não dita ainda de fortificação, de segurança, vagamente bélica, não é? Sem dúvida nenhuma. A existência destas portas todas que se fecham, com trancas, desta estratigrafia do espaço, isso é muito importante, que vamos dos espaços públicos para os espaços semi-privados, para os espaços privados, e aqui estamos na intimidade total do nosso Duque, que só... E na segurança total. E na segurança total. E é importante dizer o circuito das escadas. Nós temos escadas de tiro, que são escadas de serviço, onde circulam os seus serviçais, e temos esta escada helicoidal, que é dele que sai da intimidade do seu quarto para a intimidade de uma câmara no piso superior. Isabel, que capela lindíssima! Era a capela privativa do Paço dos Duques de Bragança. Nós estamos no coro alto e o coro alto era uma ponte, um espaço de ligação entre os espaços privativos da duquesa, aqui nas minhas costas, e os espaços privativos do Duque nas suas costas. Era aqui que eles conseguiam circular entre os seus espaços de intimidade sem que ninguém soubesse onde é que cada um parava. E não é por acaso que este espaço de circulação entre os 2 espaços privativos da duquesa e do duque se faz pelo coro alto da capela, sacralizava a união dos 2. Estes balcões sobre o altar, presumo também que são os correspondentes balcões. Não assistiam à missa juntos.
O Duque tinha o seu balcão privativo, que estamos a ver, do lado direito, do meu lado esquerdo era o balcão privativo da Duquesa. Cada um destes balcões tem uma lareira e uma janela que permite a iluminação própria do espaço. É o cúmulo do luxo e destas vivências privativas. Estamos do em Duque. 1400, é Exatamente. preciso nunca perder isto de vista. 1430, talvez isto já estivesse a funcionar, não sabemos. 1440, o paço começa a ser construído em 1420. Sim. As capelas eram sempre lugares privilegiados, ou seja, prioritários numa construção desta natureza, e realmente voltamos a perceber que aqui não se passava frio. Pelo menos os duques não passavam aqui frio. Os duques, sem dúvida. Estes vitrais maravilhosos não hão de ser originais, porque o paço esteve muito tempo em ruínas, não é? Não são originais. Existe uma fotografia antiga, fabulosa, de isto como ginásio dos militares. E os janelões são originais, isso é fantástico terem chegado. É o granito, é a força do granito. Mas os vitrais não existiam. Agora, em vez estes são do António Lino, anos 50, se a memória não me falha. Agora, teria já vitrais naquela época. Estamos a falar de uma casa de ostentação, de poder, de luxo. Teria vitrais. Não temos documento nenhum, mas eu quase que apostava que já existiriam vitrais. Vamos até à sala grande do paço? Vai ser uma surpresa. Ai, tenho a Vamos lá. certeza. Isabel, este espaço é esmagador. Não é de agora. A ideia, já na época, era exatamente essa. Nós entrávamos de espaços mais contidos. Não, era a primeira vez que aqui entrava, não sabia com o que ia deparar. E, portanto, vem de um espaço mais reduzido, mais acanhado. E, de repente, entra por uma porta, não por aquela, mas entraria provavelmente por aquela porta ali ao fundo. E é esmagada com o peso desta sala, com a altura da cobertura, com as paredes que seriam rebocadas também. Um espaço magnificente. E repare, não repara porque está nas suas costas, tem que olhar, temos 3 frestas quase junto à cobertura, para que serviam. Daquela porta que temos ali ao fundo, para lá, ou daquelas 2 portas, entramos na casa do Duque, nos espaços de intimidade que estivemos a conhecer há pouco. Aquelas frestas é do 2º andar do seu duplex, onde o Duque, ou a quem ele mandasse, poderia observar o que é que se estava a passar aqui e, se tivesse que se defender, nunca foi o caso, poderiam conseguir defender aquele torreão partindo daquelas frestas de cima. E ao ver o ambiente que estava aqui embaixo, numa versão menos agressiva, ver o ambiente que estava aqui embaixo antes de descer. Eram vigias para o que o Duque quisesse. Isto era um espaço de aparato, era a aula ou sala grande, onde ele recebia os grandes que vinham até ele. Portanto, não era para receber os amigos, não era uma sala para usar a diário, era uma sala de aparato para grandes representações. Quem foi o arquiteto deste paço? Isso gostava eu de saber. Gostava muito de saber. Desconhecemos. O Duque era um homem culto, um homem viajado. Viajou por essa Europa, pelo norte da África. Será que ele trouxe com ele um arquiteto ou convidou um arquiteto? Será que é simplesmente influenciado pelos palácios, pelos espaços como, por exemplo, Perpignan? Ele terá ido a Perpignan. Perpignan é anterior ao nosso, portanto. Mas, se for lá, vai sentir que há parecenças na ligação, por exemplo, dos aposentos do lado do rei para a rainha. Também era feito a partir da capela, não pelo coro alto, mas pela cabeceira da capela. Portanto, isto tem influências. Tem influências do norte da Europa, França,
provavelmente. Agora, França, a nobreza francesa era modelar à época, não é? Portanto, provavelmente Sim. aqui o Conde de Barcelos, à época era o Conde de Barcelos, quando mandou construir, ainda não era Duque de Bragança, Dom Afonso, nas suas viagens deve ter-se cruzado, seguramente, Sim. por espaços que depois o influenciaram a mandar construir este, não é? Claro, como nós temos dito, há uma lacuna documental enorme e, portanto, nós vamos fazendo suposições. Há algum congénere em Portugal deste passo, algo deste tempo histórico? Porque o filho de Dom Afonso e de Dona Brites veio a ser o Conde de Orém. E a construir o seu passo. E que também é um caso de referência em Portugal, mas é posterior, pouco posterior, mas posterior. Sim. Deste tempo histórico, ocorre-lhe algum passo português? Nós não conhecemos bem o Paço da Ribeira ou o Paço de Alcáçova. Não chegaram até nós, não é? Continuo a considerar que este que é o paço medieval mais bem conservado. Apesar de, iremos falar sobre isso, da fachada ser uma reconstrução, a verdade é que o que nós conhecemos dos espaços de intimidade, eles estão lá como na origem. Temos as paredes de granito que definem bem esses espaços e que não foram alterados ao longo dos séculos. O Paço de Sintra é um paço régio, tem uma lógia que poderia ser semelhante ao que terá existido aqui, mas o Paço de Sintra é orgânico. É um edifício que vai sendo acrescentado. Não mantém esta clareza de programa arquitetónico, não é? Isto não temos dúvida que de raiz era para ser um quadrilátero com 4 torreões. Eles estão cá. Este paço majestoso, grandioso, opulento, que seria extremamente luxuoso à época, não é um paço régio. É um paço de um conde que vem a ser duque. Paços régios construídos de raiz, que tenham chegado, daquela época, que tenham chegado até nós, não estou a ver nenhum tão bem conservado. Diz-se muitas vezes, continua a dizer-se, que o Paço dos Duques é uma reinvenção dos arquitetos do Estado Novo. Não é bem assim. Entre 1937 e 1959, o Paço sofreu obras. Agora, não podemos tomar a parte pelo todo. Eu vou começar, se calhar, um bocadinho mais atrás. Vamos recuar ao século XVII. Isto está em ruína. Não está... Tem a sorte de ser granito, portanto, temos a estrutura toda do paço original, mas em ruína, sem cobertura. Depois vai havendo vontade de fazer intervenções, o Dom José de Bragança, que era um Bragança, arcebispo de Braga, que quer intervir, quer fazer daqui o seu paço, acaba por não fazer. Temos depois aqui a tropa, no século XIX, já à vontade, no final do século XVIII, daqui se instalarem, mas no século XIX temos cá um regimento. O paço tem... Os franceses? Com as invasões francesas e continua até 1936, ocupado pelos militares. Portanto, a sorte do paço é ser em granito e não permitir que haja destruições da estrutura geral. Sim. Em 1937, há, por parte do Salazar, do seu governo, uma vontade de recuperar. Mas deixe-me explicar-lhe, teve uma série de vimaranenses, alguns salazaristas convictos, mas pessoas que muito defenderam o património daqui, a dizerem não podemos deixar morrer o castelo, a Igreja de São Miguel, o Paço dos Duques de Bragança. Foi aqui que nasceu Portugal, aqui nasceu Afonso Henriques, portanto vamos recuperar. E conseguiram conquistar Salazar. Por outro lado, havia também, numa fase inicial de Salazar, alguma vontade de instalar uma monarquia, isto era a origem da Casa dos Braganças, enfim, a verdade é que... Houve uma convergência de fatores que fizeram que Salazar tomasse particular atenção ao Paço dos Duques. E investisse financeiramente muito dinheiro, é sem dúvida a obra mais importante daquele período. O Paço sofreu obras entre 1937 e 1959. Era assim o Paço? Era esta a fachada do edifício original? Não.
Aqui não. Aqui, de facto, houve ampliação. Está a estrutura original, um quadrilátero com 4 torreões, sem dúvida. Mas se nós repararmos no edifício, mal aqui chegamos e ele impõe-se e não nos permite, porque é uma fachada tão imponente, às vezes reparar nos pormenores. Mas quem olhar para ela com atenção, repara que temos pedras diferentes. Temos uma torre do lado direito, que é original, e temos uma torre do lado esquerdo, que pelo tom da pedra até vemos que foi ampliada. Será que alguma vez, ou será que no tempo de Dom Afonso, teríamos este corpo de 3 pisos central? Não sabemos. Será que com Dom Afonso o paço chegou a ser concluído? Não sabemos. Será que o arquiteto Rogério de Azevedo, que criou esta fachada, porque ela não existia, será que errou? Ele foi procurar elementos para ajudar a criar esta fachada. A verdade é que ele encontrou uma torre do lado direito intacta, encontrou uma torre do lado esquerdo só ao nível do primeiro piso e também esta ala central ao nível do primeiro piso. Alguns investigadores, e eu acredito também, querem crer que isto teria uma lógia, portanto seria uma grande varanda aberta à semelhança do Paço de Leiria, que tem uma bela vista para este lado. Agora, quem nos vier visitar, que não entre com a ideia que isto que é uma obra do salazarismo e que é tudo uma invenção. Esta fachada é uma remodelação, é uma invenção partindo de alguns pressupostos que de facto existiam. Porque é que eu acho que o Rogério de Azevedo fez um trabalho fantástico aqui? Porque ele soube ler o edifício. Ele fez o que nós hoje chamamos arqueologia da arquitetura. Ele olhou para o que as paredes lhe diziam, ele viu onde tinha lareiras que correspondiam a chaminés e ele percebeu, sem ter os telhados, que os telhados eram inclinados como eles estão. Sem ter os telhados e sem ter documentos. E sem ter documentos. Ele não tinha os documentos que nós hoje conhecemos. Nós hoje temos uma planta e um alçado de cerca de 1570, que está no Brasil. O alçado Porque foi levado pela família real no século XIX, quando procurou exílio no Rio de Janeiro. É verdade, foi lá ter, e os nossos colegas reproduziram com qualidade, e é um documento fantástico para nós. Se nós hoje pegarmos nesse alçado, nós temos lá os telhados inclinados e correspondem exatamente ao que o Rogério de Azevedo fez. E outra coisa que ele descobriu, porque existiam, é na ala mais bem conservada, tinha 4 chaminés originais que correspondiam a lareiras. As lareiras são em granito, são indestrutíveis. Portanto, tivemos os militares, tivemos o edifício abandonado, mas as lareiras estavam lá e o cano que conduz às chaminés. E por isso é que o paço tem 39 chaminés, sendo 4 originais. Se nós sobrepusermos o alçado de 1570 com a fachada nascente, nós vemos que está lá tudo. E vemos que estão lá os telhados inclinados que o Rogério de Azevedo reproduziu. Não podemos dizer que isto é uma invenção. Podemos dizer que há uma parte do paço que é um L, isto é um quadrado, 2 lados desse quadrado são originais, nós vamos ver, está lá tudo, e vamos ter outros 2 lados que o Rogério de Azevedo aí sim modificou, tentando pôr à semelhança do original. Isabel, em 1937 arranca a obra de reabilitação do Paço dos Duques. É uma das obras mais caras de todas aquelas que foram levadas a cabo pelos monumentos nacionais nessas décadas 30, 40, 50 e é uma obra brutal sob o ponto de vista do tempo que levou, foram muitos anos, e do dinheiro que exigiu, sem nunca, ao que sabemos, ter sido regateado esse dinheiro por parte de Oliveira Salazar, que não era um homem que gostasse muito de gastar dinheiro, como sabemos. Não é seguramente estranho a este investimento o facto deste paço estar ao lado do castelo mais associado a Dom Afonso Henriques, o fundador da nação. Há aqui um fundo ideológico que moveu não só os vimaranenses que intervieram junto de Salazar a pedir que ele interviesse neste monumento em ruínas, mas por parte da própria mundividência e discurso ideológico de Oliveira Salazar.
Ora, eu pergunto-lhe, não terá sido exatamente o mesmo tipo de motivação ver-se associado a Dom Afonso Henriques que levou Dom Afonso, no século XV, a construir exatamente aqui o seu paço? É provável. Dom Afonso era filho bastardo, como sabemos, de Dom João I. Seguramente, Dom Afonso pensou no simbolismo do lugar. Tem dinheiro, tem poder e tem vontade. E tem cultura, não podemos esquecer, era um homem culto. E manda construir o seu paço onde? Ao lado da casa de Dom Afonso I, rei de Portugal, de quem é descendente, num ponto alterneiro, visível de muito longe, constrói sobre a muralha da Vila Velha de Guimarães. Está num sítio elevado relativamente à cidade, digamos que ele tem a cidade de Guimarães a seus pés, e constrói não uma casinha qualquer, não um paço pequeno, mas um grande paço, um grande quadrado com 4 torreões, imponente, majestoso, sólido. É uma grande pegada. É uma grande pegada, sem dúvida. Estou aqui. Sem dúvida, marcou. Acha que a presença deste paço há 600 anos na cidade de Guimarães influiu na qualidade da arquitetura e na conservação do património civil? Já não estou a falar das igrejas, dos monumentos classificados, estou a falar da habitação civil histórica, evidentemente. Acha que influiu? Não, vou discordar de si. Sabe porquê? Porque acho que o Paço dos Duques nasceu aqui porque este lugar, esta cidade, esta vila, que era vila e é cidade só no século XIX, tem sido acarinhada pelos vimaranenses, por quem cá vive. Permitiram a construção disto. No século XVII, insistiram para que não tirassem daqui pedra para construir o mosteiro que temos aqui por trás. Os vimaranenses sempre foram muito ciosos do seu património e da conservação do seu património. Nós temos isto, temos o castelo, temos a Igreja de São Miguel, temos o Museu de Alberto Sampaio, temos todas estas casas civis de que fala, temos uma cidade que é património cultural da humanidade, porque há vimaranenses que ao longo dos séculos souberam cuidar do seu património. Isso é muito interessante, porque então o que me está a dizer não é que o paço influiu e enquadrou o comportamento dos vimaranenses relativamente à sua arquitetura, à qualidade da sua arquitetura, à qualidade da conservação do seu património, mas é o contrário. Exatamente. Eu Mas acho que é o contrário. Isso é muito interessante. Portanto, são os vimaranenses que impõem uma qualidade que acabou por influenciar a edificação aqui deste paço, a sua conservação, a conservação da igreja, do castelo, disto que nós designamos o Monte Latito. Portanto, são os vimaranenses que têm conservado isto. E é por isso que somos património cultural da humanidade, é por isso que dá gosto percorrer as ruas de Guimarães e conhecer o edificado. Repare na escultura que temos aqui, Afonso Henriques. E de quem é que é a escultura? Soares dos Reis, século XIX. E quem é que pagou a escultura? Os vimaranenses. É a prova de que os vimaranenses, ao longo dos séculos, sempre foram tendo orgulho nos seus monumentos e nas personagens associadas à sua história. Mas não era aqui que ela estava no centro da cidade. Veio para cá quando se requalificou todo este espaço, o Monte Latito. E também, outra coisa que se calhar não sabe, há uma réplica no Castelo de São Jorge. Ah, a estátua que está no Castelo de São Jorge é a réplica desta? É a réplica desta, sim. Deixe-me recordar um documento de 1666, em que os vimaranenses, os da Câmara e outros, se reúnem e escrevem ao rei para que ele volte atrás com o que prometeu aos monges franciscanos que constroem o que nós hoje conhecemos, o Hospital Velho da Misericórdia. Os monges pedem ao rei para tirar pedra do Paço dos Duques para construir o seu mosteiro. O rei parece que dá autorização. Os vimaranenses sabem, escrevem ao rei e dizem que não pode ser. Temos um documento dessa época que dá conta como o paço já se encontrava em ruína. E mesmo assim tinham orgulho nele. E mesmo assim tinham orgulho nele. É típico do vimaranense.
Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.